Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bioagrotech, seu podcast descomplicando o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, caso você seja novo aqui e não me conheça, eu sou biotecnologista e entomologista, e hoje a gente vai falar de um bacillus que está ganhando cada vez mais espaço no biológico, que é o Bacillus metilotrópicos. Hoje eu mudei de cenário, tá um pouco escuro, mas dá pra vocês verem aqui, né? Quis mudar um pouco pra vocês verem o verde. Bom, pessoal, eu fiz uma lista de dúvidas de vocês e uma das mais comentadas, assim, disparado, foi pedindo pra falar mais sobre essa bactéria, né, específica. Então, o pedido de vocês, na verdade, pra mim é uma ordem, né? Inclusive, algumas dessas dúvidas, elas vieram do nosso grupo VIP do WhatsApp. Se você ainda não tá lá, o link tá na nossa bio do Instagram, @bioagrotech.podcast, ou manda um oi que a gente te envia o link também. Qualquer coisa eu deixo aqui na descrição do episódio também. A gente tá com mais de 70 pessoas do Brasil inteiro trocando várias informações sobre biológicos, então vem fazer parte dessa comunidade, que, na nossa opinião, tá faltando muito hoje, essa troca de informação. Então o grupo é justamente para isso. Bom, se você já trabalha com biológicos, provavelmente você já ouviu falar do Bacillus subtilis, do Bacillus amyloliquefaciens, belezenses. Mas e o Bacillus metilotrópicos? O que ele tem de diferente? E por que tem várias empresas lançando produtos com essa espécie? É exatamente isso que a gente vai destrinchar nesse episódio. E também eu estava sentindo falta de fazer um episódio sobre bacilos específicos, sobre fungos, enfim. Então a gente vai voltar a falar um pouco disso. A gente terminou a série sobre manejo biológico específico em cada cultura. Se você não escutou, tá super legal, um resumão aí dos biológicos para cada cultura. A gente falou de milho, algodão, cana-de-açúcar, soja, até pastagem. Então, assim, tá imperdível. Corre lá e escuta se você não escutou ou assiste, enfim, que agora a gente tá em vídeo. Bom, então a gente vai falar hoje sobre taxonomia, que um spoiler para vocês, esse bacillus já teve outro nome, as principais cepas comerciais, a gente vai citar uma ou outra, o modo de ação, como é que ele funciona contra pragas e doenças, os papers mais recentes, as publicações, né, sobre esse bacillus, e uma dica da semana que tá, assim, imperdível. Então escuta até o final para você entender tudo, sair daqui um expert sobre bacilos metilotrópicos. Então, se você tá assistindo, pega seu cafezinho e vamos embora entender sobre essa bactéria incrível. Primeiro, a gente vai entender de onde vem esse bacillus. O nome científico dele é Bacillus metilotrópicos. O gênero Bacillus e a espécie Metilotrópicos. Então, assim, beleza. Aqui já tem uma pegadinha muito importante. O Bacillus metilotrópicos, ele já foi considerado uma subespécie ou até sinônimo do Bacillus amyloliquefaciens. Gente, eu tô num lugar aqui que tem tanto passarinho, então provavelmente vocês vão escutar muito barulho de passarinho. Acho que as outras vezes que eu tô gravando aqui na fazenda, que fica mais fácil, às vezes tem que vir pra cá, enfim, né? A gente trabalha com gado de corte aqui na fazenda e eu aproveito pra gravar os episódios pra vocês aqui, até porque eu amo a paisagem daqui e adoro também essa interação aí com a natureza. Então vocês vão escutar bastante, né? Espero que a gente consiga editar bem, mas ao mesmo tempo, porque a Sophie arrasa na edição, tá? Beijo, Sophie. Mas, enfim, vocês são do agro, vocês estão acostumados, né? Vamos voltar. Então, de onde esse bacillus vem? O Bacillus metilotrópicos é uma bactéria que vem direto do solo, então ela vive naturalmente na rizosfera, né? A região entre a raiz e o solo ali. Vive também em matéria orgânica, em ambientes aquáticos, a gente encontra ela também. É uma bactéria gram-positiva, formadora de esporos ou endósporos, o que dá para ela uma resistência, assim, gigante. Ela sobrevive a altas temperaturas, resiste à dessecação, seca extrema, aguenta melhor a radiação UV, mais que os fungos. Nesse formato de endósporo, ela fica viável por muitos anos. E isso, obviamente, cresceu o olho das empresas, porque torna ela excelente para a formulação comercial. Produtos com bacilos metilotrópicos têm shelf life, ou seja, prazo de validade, mais longo se armazenado de uma forma correta. Agora vamos falar das cepas. Então já pega papel e caneta aí para você anotar e ficar por dentro que cepas a gente tem hoje em dia. Não vou citar todas, mas vou citar as mais importantes. Por que não adianta falar só bacilos metilotrópicos de uma forma genérica? Porque cada cepa tem uma característica específica. As principais cepas comerciais no mercado hoje são
Bacillus metilotrópicos CN, CM e 5140, uma das mais usadas comercialmente. Tem ação principalmente como bionematicida e promotora de crescimento e está presente assim em vários produtos registrados do Brasil. Bacillus metilotrópicos FZB24 também está nessa lista. É uma cepa alemã muito estudada, tem forte ação antifúngica, ou seja, produz lipopeptídeos que matam esses fungos patógenos e é usada para o controle de doença de solo, como Fusarium, Rhizoctonia. A gente também tem um Bacillus brasileiro, que é da UFLA, 285. Ela foi isolada pela Universidade Federal de Lavras e é testada contra nematóides, patógenos de solo, mas ainda essa cepa está em fase de desenvolvimento comercial. Outras cepas comerciais, B57, YJ1, M41, são cepas asiáticas e americanas. Mas como que eu identifico a cepa ali no produto? Então você vai abrir a bula, ou o rótulo do produto tem que estar especificado a espécie, por exemplo, Bacillus metilotrópicos, cepa, o número ou código dela, a concentração, o FC por ml ou FC por grama, que é a unidade formadora de colônia. Se não tem a cepa especificada, sempre desconfio, porque o produto tem que ter essa cepa lá registrada, bem escrita. Inclusive, pessoal, se você tem dúvidas sobre o UFC, sobre cepa, a gente tem um episódio específico inteiro falando sobre cepa, concentração de produto. Então, se você ainda não escutou, volta lá que vai te ajudar a entender muita coisa básica que a gente fala no mundo dos produtos biológicos, que talvez possa ser difícil para você entender. Agora, a parte mais importante. Como o Bacillus metilotrópicos funciona no campo? Bom, ele tem 4 grandes modos de ação. Inclusive, vocês já sabem bem, porque a gente já falou bastante sobre 3 desses modos de ação durante os episódios aí ao longo do tempo. Mas vamos lá. Então, já anota as principais. Primeiro modo de ação, antibiose, a produção de compostos antimicrobianos. Então, os bacilos metilotrópicos, eles produzem uma bateria de compostos aí que inibem ou matam os patógenos. Primeiro, a ação por lipopeptídeos, que são as armas mais poderosas deles, que são 3 famílias principais, que é a surfactina, que rompe a membrana celular dos fungos patógenos, inibe a germinação dos esporos e tem uma ação principal aí contra Fusarium, Rhizoctonia, Pythium. A iturina, que tem uma atividade antifúngica também bem potente, forma os poros na membrana do fungo, né, e é muito eficaz porque ela vai abrir essa parede celular do fungo. A fengicina, que inibe o crescimento micelial e age contra doenças foliares e de solo também. Esses lipopeptídeos, eles são produzidos pela bactéria quando ela coloniza a rizosfera, ou até mesmo se for aplicado via parte aérea, coloniza a filosfera, que é aquela parte que a gente sempre comenta da folha, né, que vai formar aquele filme de proteção na folha. Eles criam essa barreira química e até física mesmo ao redor, tanto das raízes quanto das folhas, para que os patógenos não consigam entrar e colonizar. Bom, a outra é a enzima hidrolítica, né? A segunda é as enzimas hidrolíticas. Os bacilos metilotrópicos também produzem enzimas que degradam estruturas dos patógenos, quitinase, que degrada essa parede celular, o exoesqueleto de nematóides também, as glucanases, que degradam os beta-glucanos que ficam na parede desses fungos, as proteases, que degradam as proteínas estruturais também das paredes celulares. E essas enzimas literalmente comem o patógeno. E por fim, os compostos voláteis, né? Eles produzem compostos orgânicos voláteis, que são chamados, né, pela sigla VOX, que inibem o crescimento de fungos à distância. Ou seja, nem precisa estar tanto em contato direto com o patógeno, ele já vai inibir. Aquele halo de inibição que forma numa placa de Petri, não sei se vocês já viram, do mesmo jeito. Ele forma esse halo de inibição para o patógeno nem conseguir crescer ali. O Bacillus metilotrópicos, pessoal, ele cresce muito rápido na rizosfera, né, na filosfera, enfim. Por quê? É uma bactéria que cresce em 24, 48 horas, assim como outras bactérias que a gente conhece. Quando você aplica ali, por exemplo, no tratamento de semente ou no suco de plantio, a bactéria vai germinar. Então, o esporo vai se transformar em uma célula viável. Não sei se vocês já viram alguma foto aí de laboratório, a gente consegue ver os endósporos, os esporos, né, das bactérias, e as células viáveis, geralmente esse for bacilos em formato de bastonete mesmo. E essa bactéria coloniza rapidamente e vai ocupando esses espaços físicos, consome esses nutrientes, ferro, carbono que estão ali. A diferença é que os patógenos fazem da mesma forma, mas eles não causam danos para as plantas. Então, por isso que a gente utiliza ele a nosso favor.
Então, com isso, quando um patógeno, por exemplo, a cercóspora, tenta colonizar a mesma folha, ela vai encontrar o espaço já ocupado pela bactéria, os nutrientes já consumidos, o ambiente está super hostil para o patógeno, porque tem vários lipopeptídeos que são produzidos ali para matar o patógeno que vai chegando. O resultado, esse patógeno não consegue se estabelecer. Basicamente é isso. Um outro modo de ação é a indução da resistência sistêmica. E assim, na minha concepção, é um dos mais inteligentes. Por quê? O Bacillus metilotrópicos vai colonizar as raízes ou a filosfera, enfim, e vai avisar a planta que tem um micro-organismo ali. Só que ele é benéfico. A planta vai responder ativando vários genes de defesa, mas ela não está sendo atacada. Então ela fica em estado de alerta. Por exemplo, uma vacina. A gente começa a produzir vários anticorpos e não necessariamente utilizar se for uma vacina antiviral, nos vírus inativados que estão sendo aplicados no nosso corpo, né? Então nosso corpo fica em estado de alerta. Então a planta da mesma forma. Então, o que acontece? O bacillus vai colonizar a raiz, a planta detecta esses lipopeptídeos e outras moléculas bacterianas que são formadas nesse estágio. Os genes de defesa são preparados, é feito o priming, que a gente tem um episódio específico sobre isso. E quando um patógeno real ataca, a planta responde muito mais rápido e muito mais forte. Isso se chama indução sistêmica de resistência, ou resistência sistêmica induzida, enfim, o ISR. A planta ela vai produzir fitoalexinas, que são compostos antimicrobianos naturais, enzimas de defesa, quitinase, peroxidase, o reforço da parede celular, né, ela reforça, isso é muito bom. O resultado é a planta mais resistente a doenças e a estresses abióticos, por exemplo, seca, salinidade, então ajuda tanto nos estresses bióticos, que são os outros patógenos, quanto abióticos. Além de proteger contra doenças, bactérias, bacilos metilotrópicos promovem o crescimento da planta. Como? Solubilização de fósforo, libera fósforo fixado no solo, produção de fito-hormônios, auxinas, giberilina, citocinina, estimula o crescimento radicular, fixação de nitrogênio em menor escala. Algumas cepas fixam pequenas quantidades de nitrogênio, a produção também de siderófilos, ou seja, quelam os fósforos do solo e disponibilizam para as plantas. Então, sensacional também. O resultado é um sistema radicular de 20 a 30% maior, com as plantas mais vigorosas. Então a gente vê o resultado muitas vezes até a olho nu no campo. Então, resumindo os modos de ação. Primeiro, antibiose vai matar o patógeno com lipopeptídeos e enzimas. Competição vai ocupar espaço e nutriente antes dos patógenos. Indução de resistência deixa a planta preparada para se defender. Promoção de crescimento, a raiz vai ficar mais forte e maior. É por isso que o Bacillus metilotrópicos é tão versátil, ele atua em várias frentes ao mesmo tempo. Então, eu quis trazer para vocês também algo da ciência mais recente, 2022, 2025, o que foi publicado sobre o Bacillus metilotrópicos. Bom, o primeiro paper é sobre controle de Fusarium em tomate. O título é Biocontrole de Fusarium em tomate por Bacillus metilotrópicos e os seus mecanismos, o ano de 2023, e foi publicado no Journal of Applied Microbiology. Sensacional. Eu vou deixar todos esses artigos que eu falar para vocês aqui na descrição do episódio, tá? O que eles fizeram? Eles testaram o Bacillus metilotrópicos contra o Fusarium oxosporum, que causa a murcha de Fusarium no tomate, e fizeram aplicação no transplante de mudas com a dosagem de 10/8 UFC por ml. Os resultados foram a redução de 65% na incidência da murcha, aumento de 28% na biomassa das plantas. Eles identificaram que a cepa produzia fengicina em alta concentração. Isso explica a eficácia. Então, na prática, ele funciona muito bem em hortaliças contra Fusarium, e a aplicação no transplante é a forma-chave de realizar essa introdução da bactéria. O segundo paper é sobre a ação nematicida na soja. E o título, Atividade bionematicida de Bacillus metilotrópicos contra a meloidógena incógnita na soja. Foi publicado em 2024 na revista Biological Control. O que eles fizeram? Testaram Bacillus metilotrópicos, a cepa CN, CM e 5140 contra o nematóide das galhas, meloidógena incógnita, e aplicação via suco de plantio. A avaliação da população de nematóide foi de 30 dias, 60 dias e 90 dias. A redução foi de 52% na população de meloidógena aos 60 dias. Produção de quitinase, protease, eles avaliaram degradação dos ovos e o efeito preventivo e não curativo. Só um parêntese, vocês sabem por que o ideal é avaliar
30, 60 e 90 dias, porque o ciclo do nematóide é sempre 30 dias. Aos 30, explode a população. Aos 60 dias, o biológico já fez efeito na segunda geração. E aos 90 dias, a gente sabe que o ideal é que também vá caindo essa população. Legal, né? E na prática, ele funciona melhor contra nematóides, mas precisa ser aplicado antes da autoinfestação. Então, sempre TS suco é a melhor opção, como a gente já vem falando em vários episódios. O terceiro paper fala sobre indução de resistência em milho contra cercóspora. Isso é muito bom porque a gente está chegando perto da safra de milho, né? Vai poder ajudar vocês aí que estão na dúvida se aplica ou não aplica bacilos metilotrópicos. Então, o título é Resistência Sistêmica Induzida por Bacilos Metilotrópicos no milho contra Cercospora maides. Bom, o ano é de 2023, onde foi publicado na revista Plant Disease. O que eles fizeram? Aplicaram bacilos metilotrópicos via tratamento de semente e inocularam plantas com cercóspora, a mancha de cercóspora, que é um super problema no milho. Eles mediaram a atividade enzimática de peroxidase, quitinase, fenilalanina e amônia liase, para ver se tinha alguma diferença. Perceberam a redução de 43% na severidade da doença e aumento de 2 a 3 vezes mais na atividade de enzimas de defesa, e confirmaram que a planta fica mais preparada para se defender. Então, na prática, o bacilos metilotrópicos no TS não só protege a raiz, mas prepara a planta inteira para resistir às doenças foliares. Então, esse é o efeito sistêmico que a gente tanto fala. E por fim, o quarto paper fala sobre a compatibilidade com fungicidas químicos. O título é Compatibilidade de bacilos metilotrópicos com químicos, fungicidas químicos, integrados no manejo de pragas, né, no MIP, no manejo integrado de pragas. E foi publicado na Crop Protection, no ano de 2024, ou seja, vocês estão vendo que está tudo muito recente. Eles testaram a compatibilidade de bacilos metilotrópicos com fungicidas comuns, como os triazóis, estrubirulinas, os cúpricos, e misturaram in vitro e em vivo. Isso, pessoal, são todos resultados de laboratório. Obviamente, em campo, a gente também precisa fazer essa avaliação. Mas sim, o laboratório está dando tão certo, obviamente, vale muito a pena, né, utilizar no campo, fazer um teste na sua área ou com o produtor que você atende. O que eles observaram nos resultados? Tem compatibilidade com estrubirulinas, né, as oxistrobinas, as piraclostrobinas, os triazóis, tebuconazol, por exemplo. Parcialmente compatível com cúpricos, reduz a viabilidade aí da bactéria de 30 a 40%, isso não é muito bom. E é incompatível com mancozeb clorotalonil, que vai matar a bactéria. Isso claramente depende da cepa. Eu vou deixar, como eu falei para vocês, o link aqui do artigo para vocês conferirem todo o artigo. Mas assim, isso depende muito da cepa. É bom você constar a tabela de compatibilidade do seu parceiro de biológicos, tá bom? Esse aqui é para vocês entenderem geralmente o que pode e o que não pode, tá? No nosso curso sobre manejo biológico na cultura da soja, eu deixei um material bônus para vocês de apoio. Tem bacilos, tem tricoderma, para vocês consultarem o que é compatível, incompatível, moderadamente compatível. Então, confere lá que o curso está sensacional. Eu ando recebendo muitos elogios, muitas mensagens de que o curso está realmente ajudando vocês. E, gente, eu fico muito feliz, porque a Isabela de 10 anos atrás gostaria muito que esse curso tivesse sido passado para ela. Aprendi na prática e mastiguei para vocês e coloquei lá. Tá no Hotmart esse curso, o link tá na nossa bio do Instagram também. Então, um resumo dos papers para vocês. Funciona contra Fusarium em hortaliças, 65% de redução. Funciona contra nematóides na soja, 52% de redução. Induz a resistência sistêmica em milho, 43% menos cercóspora. E é compatível com grande parte dos fungicidas aí, exceto os multissítios. Claro que tudo depende da cepa, então a gente está falando de uma forma geral, como eu falei para vocês. Ou seja, a ciência recente confirma o que o mercado está observando já faz um tempo, que o bacilos metilotrópicos ele é versátil e é eficaz. Claro que vale a pena testar. Então, bom saber, né? Então, algumas dicas para vocês escolherem os produtos. Verifica sempre a cepa, nem todos os bacilos metilotrópicos é igual, a cepa importa muito. Concentração de no mínimo 10 a 8º UFC por ml ou UFC por grama para ter eficácia. Formulação, preferir o líquido concentrado, é mais estável que o pó molhável, geralmente tem 2 anos de prateleira e tem base de esporo, que vai resistir muito mais, o prazo de validade. Checar se o produto não está vencido para não ter população morta. Armazenar em local fresco, menos de 25 graus
graus Celsius e proteger contra a luz, o raio V. Para consultar onde estão os produtos registrados, no sistema da Agrofit, do mapa, pode acessar agrofit.agricultura.gov.br. Lá você vai buscar pelo ingrediente ativo, que é bacilos metilotrópicos, e vai filtrar por cultura, praga, doença. Lá você vai ver todos os produtos registrados, doses recomendadas, culturas autorizadas. E é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, compartilhe com aquele colega que trabalha com biológicos, tem dúvidas sobre esse bacilos específico. Inclusive, se vocês têm alguma dúvida, deixa pra gente nos comentários. No TikTok a gente recebe muita pergunta, então pode mandar lá pra gente no Instagram, lá no direct, que a gente gosta muito de responder, tá? E entra lá no nosso grupo VIP, que vocês não vão se arrepender, tá super legal, cheio de gente diferente. É isso, pessoal. Semana que vem, às 6 da manhã, a gente tem um novo episódio. Eu espero vocês. Tchau, tchau.